Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, um insight poderoso de política monetária. Algo que aí eu acredito que a maioria nem de longe sabe sobre isso. Todo mundo tá meio que até cansado de saber que reduzir taxa de juros na canetada, ou seja, na vontade política, vamos reduzir os juros, não funciona muito bem, não cai muito bem. Quando não é sustentável, não tem condições para isso, né? Pode gerar pressões inflacionárias, uma economia superaquecida, mas o que eu vou mostrar para vocês é uma outra ótica de que você tem um limite para você ir reduzindo a taxa de juros, senão você vai causar problemas, adivinha onde? Na rolagem da dívida pública. E para isso, basta acompanhar duas métricas e você vai enxergar se está ou não em desequilíbrio monetário. Então, calma aí. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, olha só. Linha amarela, aqui a gente tem o custo implícito da dívida líquida, ou seja, a taxa de juros que custa, né, essa dívida para o país. E a gente tem aqui em branco a taxa Selic, aquela que é fixada pelo Banco Central. Quando você tem ali uma situação que o custo da dívida é muito maior e persistente que a taxa de juros fixada pelo Banco Central, você tem uma situação de desequilíbrio monetário. E aí você pode gerar, os títulos começam a encalhar nos leilões do Tesouro e depois a gente vai ver a consequência disso. Mas calma, primeiro ponto. De 2010 a 2013, 2014, olha o que aconteceu. O Banco Central foi reduzindo até de uma forma agressiva a taxa Selic, tá vendo aqui, ó. Opa! Só que o custo da dívida estava subindo e até depois ficou estabilizado mesmo com o Banco Central reduzindo. Aqui você teve um grande desequilíbrio monetário e os títulos começaram a encalhar, deu problema na rolagem da dívida pública e olha o que aconteceu. Segura na cadeira aí. O Banco Central teve que pegar esses títulos, empacotá-los em condições, não é, de uma taxa, um prazo praticamente overnight, que é o que a gente chama de operações compromissadas. O Banco Central lá está lá comprando e vendendo esses títulos. É para ser um instrumento, né, de política monetária para regular a liquidez, mas quando os títulos do Tesouro encalham no leilão, cabe ao Banco Central colocar esses títulos no mercado. Só que agora com esse novo perfil, que é um perfil mais caro para o contribuinte, e piora o prazo da dívida, né? Porque é um prazo muito mais curto. A gente está falando de overnight, né? Um negócio que é todo dia. Para vocês terem uma ideia, olha só. Durante esse período aqui de 2011, né, a 2013, 2011, olha, as operações compromissadas as representavam mais ou menos uns 300 e poucos bilhões de reais. Depois desse período, disparou lá e superou a marca de 1 trilhão. Lá, durante a pandemia, chegou até 1,6 trilhões de reais e até hoje está lá 1,2 trilhões de reais, ou seja, é um volume considerável, né, da nossa dívida pública, piorando o perfil da nossa dívida. E agora se segura na cadeira. Olha só o que está acontecendo neste exato momento. Nesse exato momento não. Nesses últimos meses. O Banco Central aqui em branco, ó, foi reduzindo a taxa de juros, não é, lá desde o ano passado. E o custo da dívida, ele não acompanhou. Ele está o quê? Subindo. Olha, a gente tem uma divergência que está em andamento. Então você tem uma situação que isso persistindo, o desequilíbrio monetário se ampliando, os títulos vão começar a encalhar e o Banco Central vai ter que colocar via operações compromissadas, piorando ainda mais, né, o perfil da dívida, né? E por que isso acontece? Quando você não tem condições para reduzir a taxa básica de juros, o mercado começa a precificar, não é? Olha, não é sustentável esse movimento de curto prazo do Banco Central, ele vai ter que subir os juros ali na frente. Aí o mercado sai na frente e começa a precificar isso nos títulos públicos, né, que são negociados em diversos vencimentos aí para frente, para 2 anos, 3 anos, 10 anos. Então, olha como estava andando certinho, né? Estava em linha, né, lá desde 2021. E aí começou, né? Começa com a redução e o custo da dívida subindo. Então, essa divergência aqui está nascendo aqui um momento de desequilíbrio monetário que mostra, além das questões envolvendo os fundamentos da economia, essa questão da rolagem da dívida, como a gente já tem uma trava aí para o Banco Central não querer reduzir, né, de uma forma mais agressiva a taxa de juros nesse momento, que o custo da dívida está subindo. Ou seja, é um momento aí realmente para a gente acompanhar de perto. Então, mais um conhecimento de base espetacular para vocês, mais um insight do Se Segura na Cadeira aí, para você olhar com outros olhos essa questão aí envolvendo a taxa de juros no Brasil aí, porque tá tendo um debate aí, tem um monte de narrativa
falácia, não. Você vai lá com conhecimento de base e você deita e rola e fica acima de 99,9% do mercado, inclusive aí de vários experts aí que a maioria acho que nem sonha que existe essa questão aí, uma espécie de taxa de juros de equilíbrio, né, que é essa questão de você comparar o custo implícito da dívida líquida com a taxa básica de juros da Selic para ver se tem ou não um desequilíbrio monetário, ou seja, se já está começando, né, um alerta para problemas de rolagem na dívida pública. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal!